my shit, you'll be knocked unconscious, bitch. That's the consequence. I got this, I will not quit. Davi. Davi, né, chegou pro filho dele e falou: filho, venda tudo, troque ouro, troque prata, troque tudo que você tiver por sabedoria. E aí o filho ficou com isso na cabeça. E aí, né, Salomão assumiu o trono muito cedo, teve um sonho, no sonho Deus estava lá e Deus concedeu, né, um desejo para ele. Ele falou: eu quero ter sabedoria. Né? E aí lembrou então do que o mentor dele, o pai dele, tinha recomendado. Olha a importância aqui dessa mentoria, do discipulado. E aí quando ele pediu sabedoria, Deus entregou a sabedoria para ele. E a sabedoria, ela foi a semente de tudo que veio depois. Então Salomão foi o cara mais rico que já pisou na terra, teve tudo que você pode imaginar. Né? Então a sabedoria, se eu fosse responder sob a ótica do nosso primo, ela só pode ser acessada de uma única forma. A sabedoria vem de cima, a sabedoria tem a ver com Deus, não tem a ver com conhecimento. São coisas diferentes, tá? Legal. Então, como que ele poderia acessar a sabedoria de Salomão? Pedindo a Deus. E sendo uma pessoa que tem temor a Deus. Essa seria a única forma dele atingir a sabedoria de Salomão. Mas vamos supor que ele não seja uma pessoa que tenha Deus Espiritualizada. como... espiritualizada. Obrigada, Lucão. Se ele for uma pessoa que não é espiritualizada, ele nunca poderia atingir a sabedoria de Salomão, de acordo com a pergunta dele. Entendi. Porque se ele pergunta como atingir a sabedoria de Salomão, eu tenho que partir do pressuposto que ele acredita em algo maior, porque essa é a sabedoria que Salomão teve. Uma Então- sabedoria que transcende, né, Concordo, desculpa. a humanidade, né? Transcende isso daí. Então, Então, como ter uma sabedoria... Sabedoria, ponto. Como ter mais sabedoria? conhecimento, experiência e reflexão. Conhecimento... Isso leva à experiência de vida? acho que sim, porque ó, conhecimento, experiência e reflexão. Tá, então ele demorou tudo isso pra responder o que eu respondi no começo. Que era experiência. Nossa! Porrada nele. Desculpa, é assim Ti. que eu gosto. Não, porque não é só experiência. Porque tem um monte de gente que vive a sua própria vida e não aprende com as porradas que toma. E essa verdade. pessoa não se É, torna Então, sábia. mas Mas eu acho que ela não aí- tá seguindo os passinhos mesmo de Não, porque conhecimento. não é só experiência. e reflexão. A reflexão é Isso. importante. Exato, entendeu? Eu acho que talvez seja o mais importante. Uhum. As pessoas não pensam, cara. Tudo que a gente já melhorou, aqui, por exemplo, aqui na empresa, foi quando a gente parou e teve aquela reflexão de tipo assim, caramba, isso tudo está errado, então isso tudo está errado, geralmente marca para fazer agora tudo certo. Você tem que parar e acho que pensar eu- e refletir. Acho que quando você É. tem uma clareza nas ideias, né? Tipo, sei lá, cara. Como o primo gosta de dizer bastante também, pensamento organizado, essas coisas ajudam também a trazer um pouco de sabedoria, eu acho. Eu acho que uma coisa que ajuda Porque ajuda muito- você a... É. Cara, entender qual que pelo menos é o caminho, assim. Não sei, eu vejo isso. Cara, depende da definição de sabedoria. Entendeu? Uhum. Porque se a gente for pra definição de sabedoria mundana, a sabedoria ela geralmente é representada por um velho de barba branca, lendo Sim. livros antigos numa biblioteca. Aham. Né? Por que essa pessoa ela é sábia? Porque essa pessoa tem boas respostas a perguntas complexas. Porque essa pessoa já viveu muitas experiências que nós ainda não vivemos. Essa pessoa geralmente é mais velha do que a gente. Então ela tem muita experiência acumulada e é uma pessoa que ela geralmente é conhecida pela reflexão que ela gera. É uma Sim. pessoa que fica o tempo todo refletindo, etc. Tanto que É. esses sábios, eles nunca dão a resposta, eles sempre geram a reflexão. É. Tem a brincadeira lá do Mestre dos Magos, que ele aparece, ele fala um negócio e vai embora, né? E deixa os caras lá, tipo, "Ah, e agora?" É verdade. Eu ia chegar nesse ponto da reflexão, né? Que além de você, em busca de conhecimento, saber fazer as perguntas certas, a reflexão acho que é o que toma a maior porcentagem aí, né? Em cima de tudo isso. Uhum. Né? Refletir, eu acho que é um dos caminhos, assim, para você adquirir mais sabedoria. Agora, olha só que interessante, né? Respondendo o Murilo, se o que ele quer é a sabedoria de Salomão, ele tem um grande presente. Porque Salomão deixou alguns livros escritos. Ah, isso é verdade. E nesses livros ele registra os princípios da sabedoria. Então, Muito bom. se ele espera isso, que ele leia Provérbios. Provérbios. Exatamente. A sabedoria isso aí. de Salomão, ela tá muito baseada na humildade, né? Ou não? Tem muito. Porque sem a humildade... Porque assim, sem a humildade, você é uma pessoa insensata. E em Provérbios, o termo mais mencionado é insensatez. Mais mencionado não, mas o que mais chama atenção foi insensatez. Insensato é uma pessoa arrogante ou ignorante. Em ambos os casos, ela não consegue evoluir. Porque ela não consegue descobrir ou acessar algo novo. E a única forma de ela acessar algo novo é sendo humilde. Para reconhecer que ela não sabe tudo ou que tem coisa que ela não sabe.
Então não existe sabedoria sem humildade. Realmente. Uhum. Isso aí. O que você sentiu, Primo? Quando você começou a ir pra um lado mais espiritual, que às vezes a galera acha que é de repente, mas eu venho acompanhando isso há um tempo, já faz alguns anos que você tem se aprofundado, estudando cada vez mais. O que você sentiu como upgrade, assim, na hora que você se tornou um cara mais espiritualizado, assim, nessa questão de sabedoria? O que é uma sabedoria que hoje você tem, uma visão de mundo, ou sei lá, cara, reflexões que você tem hoje que você não tinha antes? Cara, eu acho que uma das coisas mais importantes, e aí nem é pro lado espiritual apenas, mas que tem a ver com sabedoria também, é que quando você acredita que existe algo maior, você se torna uma pessoa mais sábia. Porque você começa a entender que algumas coisas que pareciam ter todo sentido do mundo não tem mais. Então, você fala um copo. Pô, um copo é uma coisa super valiosa. Não, tem uma coisa muito maior, é Deus. Caraca, então, peraí, então o copo não é algo tão valioso assim quanto aquilo, né? Então você começa a ser uma pessoa menos materialista, de certa forma. Legal. Isso daqui te permite se desprender de coisas mais mundanas, né? E te permite apreciar um pouco mais o que é belo, né? Coisas que talvez transcendam um pouco desse lado físico da coisa, sabe? Muito bom. Mas quem não é espiritualizado também pode entender a sabedoria de Salomão, porque eu lembro que na época que você mesmo trouxe pra gente ali, e a gente até fez um desafio e leu Provérbios ali na visão mais de negócios, você não estava ainda nessa sua jornada mais profunda, você tava, Sim. dá pra te extrair mesmo se você não tiver uma visão. Qualquer um pode adquirir mais sabedoria, né? Então, pô, se você acredita que tem algo maior, pô, é muito, assim, você tem coisas muito parecidas com o que eu acabei de falar. Não necessariamente você precisa acreditar no mesmo Deus, na mesma coisa, nada disso, né? Mas acho que faz sentido, né? Acho que uma coisa não está relacionada à outra, né? Uma pessoa ela pode estudar Salomão ou a Bíblia, o que quer que seja, sem ela ter uma religião ou ser espiritualizada, né? Isso não tem nada a ver. Uma coisa Pode com a estudar com certeza. O ponto é que, dependendo do óculos que você coloca, você vai entender, aprender a refletir coisas diferentes, né? Então você pode colocar um óculos de deixa eu olhar para essas metáforas. Deixa eu olhar para esses aprendizados que fazem sentido. Porque quando a gente leu Provérbios naquela época do desafio, cara, fazia sentido para negócios, né? Sim, Muito assim. totalmente. Agora, quando você lê a mesma coisa sob a ótica de fé, você entende outra coisa. É um temor a algo muito maior. Então, a mesma coisa pode tirar reflexões importantes para diversas áreas da vida, né? Então, é tipo quando a Ká tá lendo, sei lá, o Pequeno